Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em seguida, o quê? Em seguida, aos episódios, aos eventos que envolveram o batismo de Jesus, que nós vimos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Então, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Então surge o tentador. A Bíblia não tem um nome para o diabo, ela tem títulos. O tentador, a palavra diabo, a palavra demônio são títulos, né? Opositor, adversário, acusador. O próprio termo Lúcifer não é um nome. Lúcifer é aquele que traz a luz. E então veio o tentador e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, ordene essas pedras que virem pães. Curioso como a primeira tentação sobre Jesus, ela coloca em dúvida a própria natureza de quem é Jesus. Coloca em dúvida a relação dele com Deus. E é interessante nós percebermos que muitas coisas que nos tentam, que nos levam a cometer erros, pecados, elas têm origem na nossa falta de percepção e de entendimento de quem nós somos em Deus. Insegurança. Uma pessoa segura do seu papel na existência, na criação, do seu papel no seu relacionamento com Deus, ela vai produzir resultados muito melhores. E é o primeiro ponto que o tentador tenta fazer Jesus pecar e errar. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E aí Jesus responde a ele com uma passagem lá do Antigo Testamento, uma passagem da história de Moisés, do povo de Israel, que diz que não é só de pão que o ser humano vive, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E isso faz uma referência direta, uma ligação com o que nós vimos anteriormente no batismo de Jesus. O que veio da boca de Deus? Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus se alimentava disso e não deixava a sua relação com Deus estar em dúvida. Percebam que a primeira tentação, ela parece ser sobre fome e sobre comida, mas ela muito mais intensamente é sobre a relação de Jesus com seu Pai. E aqui ele respondeu com muita clareza e com muita firmeza, dizendo que ele sabia quem ele era, ele se alimentava do que saía da boca de Deus, das palavras de Deus. E ele se alimentava também dessa expressão que disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, ele insiste nesse ponto, salte daqui, pois as Escrituras dizem. Percebam que o tentador agora também usa as Escrituras. E aqui vale uma ressalva sobre o conhecimento da Bíblia, sobre o uso das Escrituras. Nós precisamos conhecer a Bíblia, de fato estudá-la, e não simplesmente pegar uma frase solta da Bíblia e tentar dar aplicação. É necessário que toda a frase da Bíblia seja percebida, estudada e aplicada dentro do contexto que ela foi escrita. O contexto imediato, aquele texto onde ela estava, o contexto um pouco maior, o próprio livro onde apareceu essa frase, e um contexto máximo, que é o conteúdo da Bíblia como um todo. A Bíblia contém, por exemplo, palavras do próprio diabo. A gente acabou de ler aqui, né, expressões que foram ditas pelo diabo. Então, pensar um texto solto e tentar fazer doutrina com ele é algo bem errado e é algo que vai levar a resultados bastante catastróficos. A Bíblia é um livro fantástico e ela contém expressões de Deus, expressões de pessoas que falam por inspiração de Deus, mas também expressões meramente humanas e pecaminosas, e até mesmo expressões e inspirações demoníacas que estão registradas no texto para que a gente conheça. Então é importante que a gente não saia pegando o texto solto, mas que a gente conheça realmente o contexto todo, e lembrando que a plena revelação de Deus é Jesus Cristo. Por isso que nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Porque Jesus Cristo é que lança a luz sobre o Antigo e então nos dá a compreensão máxima das Escrituras. Seguimos então. Ele disse então, né, as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam e eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se jogue daqui de cima, né, porque o texto fala que você não tropeçará. Bem fora do espírito desse texto originalmente das Escrituras. E aí o Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, saiba quem Deus é e confie. Não fique fazendo testezinhos com Deus para ver se dá certo. Deus não é alguém com quem se faça isso.
Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e falou: eu lhe darei tudo isso, basta você me adorar. Então, ele tentou apelar para Jesus de uma forma bastante grave, no seu caráter de rei redentor, e falou: olha, eu vou facilitar o caminho, não tem cruz, não tem calvário, não tem sofrimento, me adora que eu te dou tudo. E aí ele errou gravemente, né, em relação ao caráter de Cristo. E essa passagem é curiosa porque tem pessoas que dizem que esta passagem ela justifica a versão de que o diabo é dono do mundo, que tudo pertence ao diabo porque ele falou que daria a Jesus. Bom, dizer isso é desconhecer o resto das Escrituras. Nas palavras de Deus aqui, Jesus Cristo mesmo fala que o diabo é o pai da mentira. Então ele estava mentindo aqui porque a Bíblia fala lá nos Salmos que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com a do diabo. Então, por isso que eu insisto na importância de conhecer as Escrituras e não pegar versículos soltos pensando, porque isso leva a erros. É importante a gente conhecer pelo menos a história de Jesus, um evangelho. Sabiam que existem várias e várias situações e vários casos relatados de povos que foram pela primeira vez anunciados, a quem foi anunciado o evangelho, e o que as pessoas faziam era preparar uma tradução do Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais curto. E então, é o que tem menos palavras para traduzir, menos expressões, e ofereciam a esses povos uma biografia completa de Jesus. E sério, isso já é muita coisa. Isso, na verdade, é quase tudo. A gente conhecer uma biografia completa de Cristo. Então, se você quer realmente se interessar pela Bíblia ou demonstrar seu interesse e caminhar mais nisso, conheça pelo menos uma biografia completa de Cristo, pelo menos um evangelho. Leia ele todo e isso vai lhe dar uma compreensão muito boa de quem é Jesus Cristo e aí, por consequência, da sua própria relação com ele, da sua relação com o próprio e de quem é você neste mundo. Então, Jesus respondeu, né? Saia daqui, Satanás, basta. As Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. E ele deu um basta nessa conversa toda. E então diz que o diabo foi embora e os anjos vieram e o serviram a Jesus. Essa passagem ela é bem interessante e bem ilustrativa da importância de nós conhecermos a Escritura, conhecermos o caráter das Escrituras e conhecermos a aplicação correta delas. Por isso aqui eu quero compartilhar com você não digo nem um desafio, mas uma boa prática. Eu aprendi e já pratiquei isso e pratico isso, que a gente consegue ler a Bíblia toda em pequenas porções de cada vez. Por exemplo, se você lê a Bíblia 4 capítulos por dia, apenas 4, não estou falando de 40, não, 4 capítulos por dia. Você, em aproximadamente um ano, você conclui uma leitura inteira da Bíblia. E se você for uma pessoa extremamente ocupada, ou tiver dificuldade com a leitura e considerar que 4 capítulos é muita coisa para você, pense o seguinte: se você ler um capítulo por dia da Bíblia, em aproximadamente 4 anos você completou a leitura desse livro maravilhoso. Eu considero a Bíblia como uma grande carta de Deus para mim. Um texto maravilhoso. E eu penso, bom, nós temos toda essa criação, toda a existência, temos toda a humanidade, as tradições, as histórias, as diversas culturas. E em meio a tudo isso existe um livro, uma grande carta, onde Deus permite que eu leia. E são contadas histórias, são feitas diversas formas de escrita. Existem metáforas, existem poemas, existem contos, muita coisa. E isso me permite me conhecer melhor, isso me permite expor melhor quem eu sou na minha relação com Deus, na minha relação com o meu próximo, permite entender o que Deus quer comigo, afinal de contas. Por que não empreender essa jornada maravilhosa e fazer essa leitura? Quanta coisa de boa pode vir disso? Então pense nisso, comece sua leitura, se você não começou ainda, pegue lá o Evangelho de Mateus, abra no capítulo 1 e comece a ler aos pouquinhos. O importante é a regularidade, é que você faça isso todos os dias. Isso vai nutrir o seu espírito, o seu coração, vai lhe dar forças. E aí você começa a ler e começa a meditar sobre o que você lê. Talvez você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, e boa parte das dificuldades que eu tenho encontrado pessoas relatando são com a língua portuguesa, porque adotam tradições, ou melhor, traduções bastante antigas, um português mais clássico, mais difícil, mais rebuscado. Tente uma tradução mais moderna. Ou faça o que eu fazia quando antigamente eu não sabia que haviam traduções modernas. Eu usava um dicionário. E hoje ainda tem mais fácil, você pode usar recursos de busca na internet para solucionar palavras difíceis, expressões que são um pouco mais complicadas.
Mas faça isso todos os dias, um pouquinho de cada vez. Leia o seu texto, medite sobre o que você leu e tente aplicar isso na sua vida. Você vai ter grande benefício. É um bom hábito que você pode adquirir a partir de hoje e esse bom hábito pode acompanhar você por sua vida e ajudar você a ter uma vida melhor. Muito obrigado por sua atenção, você nos acompanhou até aqui. Aproveite! Inscreva-se aqui no canal, isso vai fazer com que você seja incluído na lista de pessoas que recebem notificações quando tem material novo. Não esqueça de ativar o sininho também das notificações para isso. Se você gostou desse material, aperte lá no botãozinho do joinha, do gostei, do like. Isso vai ajudar o sistema da plataforma a entender que esse material é relevante e recomendar esse material também para outras pessoas. Sua visita é importante para nós, não deixe de escrever aqui também os seus comentários aqui embaixo e deixar o seu relato sobre a sua experiência com as Escrituras Sagradas, sobre como é que você encara esse desafio. E se você já está participando dessa caminhada de leitura, conte um pouquinho sobre isso, compartilhe também um pouco da sua jornada nessa leitura maravilhosa. Muito obrigado por sua atenção. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Um abraço e até a próxima.